Muito bem-vindos ao BM Podcast. Este é o segundo programa do podcast do Banco de Moçambique, onde abordamos matérias importantes sobre o papel do Banco de Moçambique na economia. E estamos a falar sobre o Fundo Soberano. Este é o segundo programa que vai abordar e que vai ajudá-lo a entender melhor a lei da criação do Fundo Soberano em Moçambique. Hoje temos convidado o Pinho Ribeiro. Ele é quadro do Banco de Moçambique há quase 20 anos. É doutorado em Economia e neste momento é diretor do Departamento de Mercados e Gestão de Reservas. Vai ajudar-nos a compreender melhor o papel do Fundo Soberano como instrumento de estabilização macroeconómica. Olá, muito bem-vindo. Obrigado. Então, vamos ajudar o público a entender um pouco. Afinal, como é que o Fundo Soberano funciona como papel de estabilização macroeconómica? Olha, muito obrigado. Para entender o papel do Fundo Soberano como um instrumento de estabilização macroeconómica, primeiro é preciso perceber o que é isso de estabilidade macroeconómica. Sim. Que é uma situação em que temos inflação baixa e estável, a taxa de câmbio flutua numa banda mínima, o Estado está a coletar receitas, está a realizar despesas em função das receitas que ele está a captar, a economia está a crescer normalmente, e está a gerar empregos produtivos. Esse é um cenário ótimo. Este é um cenário ótimo. A economia, quando está estável, ela tende a impulsionar o crescimento ao longo do tempo, beneficia a todos os agentes econômicos. E ela funciona como um sistema. A própria economia funciona como um sistema que, quando não está em equilíbrio, ele tende a ajustar-se. Sim. E normalmente o ajustamento de um sistema que está em desequilíbrio sempre pode trazer consequências negativas para as pessoas. Por exemplo, se nós temos uma situação em que o Estado tem mais despesas do que receitas, significa que isso não é sustentável. Significa que o sistema não está em equilíbrio. Significa que a economia não está numa situação desejável. E o processo de reajustamento disso significa, por exemplo, que o Estado tem que cortar despesas para que o orçamento seja então sustentável. Mas o corte de despesas tem consequências na vida das pessoas, porque uma despesa que o Estado realiza é benéfica para a sociedade. Sim. Então, com isso, nós podemos enumerar mais ou menos 3 formas através das quais o Fundo Soberano ajuda como um instrumento de estabilidade macroeconómica. O primeiro é que o Fundo Soberano ajuda a calibrar, vamos assim dizer, a quantidade de meticais que vão fluir para a economia num determinado espaço de tempo, mas também a quantidade de dólares que vão fluir para a economia num determinado espaço de tempo. O desejável é que esta quantidade de meticais, esta quantidade de dólares que flui para a economia, seja mais ou menos consistente com aquele equilíbrio que eu falei, portanto, com a estabilidade do sistema macroeconômico. Então, o Fundo Soberano, ao permitir que uma parte das receitas que vem do gás seja usado aos poucos na economia, faz com que não haja um excesso de circulação de meticais na economia, porque é esse excesso de circulação de meticais na economia que gera pressão para o aumento dos preços. A gente tem sempre tendência a dizer, olha, estou à procura de bens, há muita procura sobre um determinado bem e os preços estão a aumentar, é porque há um excesso de procura de um determinado bem em relação à sua oferta. Em relação ao papel do fundo, na calibração ou na regulação da quantidade de dólares que entram para a economia, o Fundo Soberano também permite que aqueles recursos que vêm do gás, que já vêm em moeda estrangeira, não sejam canalizados todos em dólares para a economia, porque se tivermos essa situação, o que vai acontecer é que teremos muitos dólares à procura de meticais. Sim. O metical vai fortalecer, significa que o metical fica mais forte em relação ao dólar.
E aquelas empresas que estão a exportar neste momento, significa que os produtos que eles estão a colocar lá fora são mais caros em relação a produtos similares que outras empresas, outros países também colocam. Então o país vai deixar de ser competitivo. Ok. Já não há incentivo para estas empresas que produzem para exportar continuarem a produzir para exportar. Como consequência, vão fechar as portas e com isso cria-se desemprego. No Estado. Vou voltar um pouco atrás quando falou do excesso de meticais, excesso de dinheiro. Como é que podemos ter excesso de dinheiro se o país é tão pobre? O país, pronto, não tem, precisa de muito dinheiro para investimento, é o que se sabe. Como é que podemos ter este excesso de meticais? Bom, aqui é verdade que o país precisa de muitos investimentos em infraestruturas econômicas e sociais. Mas a capacidade que uma economia tem de absorver os meticais ou os recursos do gás de uma única vez e em curto espaço de tempo é limitado. Imagine que tivéssemos tantos recursos que pudéssemos construir todos os hospitais e escolas quanto necessitássemos hoje. Sim. Ora, se eu for para o mercado hoje à procura de materiais de construção para construir estas escolas e hospitais hoje, eu não tenho disponível esses materiais. Ok. O que significa que estaremos à procura de mais bens do que a própria economia tem capacidade para oferecer. Ok. Então, mais uma vez, chegamos a uma situação em que há um excesso de procura de bens sobre a sua oferta e isso vai gerar aumento dos preços. Aumento dos preços significa redução do poder de compra da população, que é uma situação que não é desejável. Sim. Sim, não é desejável. Mas deixa-me entender, se o dinheiro que recebemos não é proveniente desta venda do gás em moeda externa, então como é que isto pode causar inflação? Falou um pouco antes da inflação. O que sucede é que os recursos que vêm do gás, apesar de serem em dólares, para serem usados efetivamente na nossa economia, eles têm que ser convertidos para meticais. O Estado vai receber dólares, ele converte para meticais, que é a moeda de curso legal na economia, que é para poder fazer as compras de bens e serviços, as despesas que o Estado realiza. Exato. O que vai acontecer é que teremos um excesso desses meticais sobre a quantidade de bens que a economia pode oferecer e, como disse, é essa quantidade de meticais que vai causar aumento de preços e uma situação de instabilidade macroeconômica. Percebido este primeiro papel do Fundo Soberano como instrumento de estabilização macroeconómica, quais seriam os outros papéis? Bom, o Fundo Soberano também foi concebido para ajudar a estabilizar as receitas do Estado. Como todos sabemos, a receita que provém dos impostos que resultam da atividade econômica, neste caso incluindo o setor de gás, é esta receita que constitui a base para o Estado realizar as suas despesas. Então, se nós temos uma flutuação dos preços do gás, significa que teremos também flutuações nas receitas que o Estado realiza. Mas, ao mesmo tempo, devemos saber que a despesa que o Estado pretende realizar é mais ou menos estável ou ela tende até a aumentar ao longo do tempo. Então, se temos uma queda brusca nas receitas, significa que a capacidade do Estado de realizar aquelas despesas vai reduzir. Então, o Fundo Soberano foi também concebido para, nessas situações de excessiva queda de receitas do Estado por conta da flutuação dos preços do gás, portanto, os recursos do Fundo Soberano ajudem a estabilizar o orçamento do Estado. Mas aí, atenção, o Fundo Soberano é acionado apenas quando a queda nas receitas decorre da flutuação dos próprios preços do gás.
não é uma flutuação de todos os outros preços das mercadorias que nós exportamos que vai implicar acionamento ou uso de recursos que provêm do Fundo Soberano. Ok, existem regras. Existem não é? regras para se aceder aos recursos do Fundo Soberano. Então, significa que uma parte da receita dos impostos pela exploração deste gás natural vai diretamente para o orçamento do Estado? Sim, a lei especifica como serão usados os recursos que são provenientes da exploração do gás natural. Ela determina que nos primeiros 15 anos de operacionalização do Fundo Soberano, 40% das receitas são canalizadas para o Fundo Soberano. Ok. E 60% das receitas são canalizadas para o orçamento do Estado. Ok. Em 2039, que é cerca de 15 anos mais tarde, depois da operacionalização do fundo, essa repartição passa a ser de 50% das receitas provenientes da exploração de recursos naturais vão para o orçamento do Estado, os outros 50% vão para o Fundo Soberano. E há algumas circunstâncias extraordinárias em que a lei também determina que pode ser retirado do Fundo Soberano recursos para apoiar o orçamento do Estado. Mas estas circunstâncias estão previstas na lei e posso mencionar aqui 2 casos. Portanto, o primeiro é quando as receitas estão muito abaixo daquilo que o Estado projetava para um determinado ano, por exemplo, por conta da queda dos preços do gás. E o segundo caso é quando ocorrer uma calamidade pública, que está prevista na Constituição da República. Estamos a falar, por exemplo, de guerras, desastres naturais, epidemias, enfim. A lei do Fundo Soberano determina exatamente como é que se pode aceder aos recursos provenientes da exploração do gás para fazer face a estas despesas. Ok, então em casos de epidemias, por exemplo, se o Fundo Soberano já tivesse sido criado na época da Covid, poderia ser usado sim, parte seria um caso específico, sim. Ok. Qual é a lógica económica para esta distribuição? 15 anos, 60% para o Orçamento do Estado e depois 40% para o Fundo Soberano e depois em 2039 já é metade. Há uma lógica para esta distribuição? Sim. Bom, a lógica da distribuição teve que ver com a necessidade de assegurar a sustentabilidade do fundo ao longo do tempo. Enquanto nos primeiros 15 anos a maior parte das receitas de exploração do gás será canalizada para o orçamento do Estado, depois desses 15 anos a distribuição passa a ser equitativa, ou seja, 50% vai para o Fundo Soberano, 50% vai para o orçamento do Estado. A ideia é que, à medida que os recursos vão se esgotando, as receitas que também provêm do gás natural também vão reduzindo. Então, para que o fundo continue a ser sustentável ao longo do tempo, ele precisa de ter também mais recursos, aliás, que é para poder desempenhar o seu papel ao longo do tempo. Porque se o Fundo Soberano não puder ser autossuficiente, ele não vai desempenhar o seu papel, que é de transformar recursos que são hoje esgotáveis para rendimentos permanentes ou poupança permanente, que é isso que é desejável com a criação do Fundo Soberano. O dinheiro que vai para o orçamento do Estado pode ser usado para pagar salários, para também garantia de empréstimos no exterior? Não. Aí não, a lei é muito específica em relação às circunstâncias e as condições em que os recursos que são canalizados para o orçamento do Estado podem ser usados. Não podem ser usados para despesas correntes, portanto, esta questão dos salários, não podem ser usados para avalizar dívidas, não podem ser usados para servir como garantias para contrair empréstimos pelo Estado. A lei determina que os recursos que provêm da exploração do gás e que são canalizados para o orçamento do Estado devem ser usados para despesas de investimento. Ok. Então tem que ficar claro que o Fundo Soberano não é nenhum banco. Não, o Fundo Soberano não é nenhum banco. Aliás,
no Fundo Soberano, portanto, com os recursos do Fundo Soberano, não haverá linhas de financiamento ao setor privado. Exatamente. Está claro e deve-se assumir que o financiamento ao setor privado deve ser feito por entidades privadas, ou seja, bancos, fundos públicos constituídos para fazer esse papel, para desempenhar o papel de financiar ao setor privado. Exatamente. Falamos das duas razões já do papel do Fundo Soberano como instrumento de estabilização macroeconómica. Qual seria a terceira razão? Bom, a terceira razão está associada ao papel do Fundo Soberano no impulso ao crescimento ou desenvolvimento econômico ao longo do tempo. Okay. Como eu disse, ao se fazer o uso dos recursos provenientes da exploração do gás, ao se poupar e reinvestir-se esse dinheiro na construção de infraestruturas, significa que estamos a criar capacidade produtiva para a economia continuar a crescer ao longo do tempo. Ou seja, o Fundo Soberano desempenha um papel de estabilização macroeconômica hoje, no curto prazo, regulando, por exemplo, a liquidez que circula na economia, mas também desempenha o papel de promoção de crescimento ao longo do tempo, porque estas infraestruturas que são construídas serão a base para que o setor privado continue a florescer. Exatamente. Já estamos no final da nossa conversa. Gostaria de deixar ficar alguma palavra, como uma recomendação, uma sugestão, ou então um sumo daquilo que foi esta nossa conversa. Bom, obrigado. Sim, o Fundo Soberano é um importante instrumento de estabilização macroeconômica. Como eu referi, ele permite que parte dos recursos que provém da exploração dos recursos naturais sejam usados para a economia, mas a outra parte seja poupada. Ou seja, os recursos que provêm dos recursos naturais serão canalizados para a economia de forma gradual, tanto em meticais como em dólares. Esses recursos vão permitir também a estabilização do orçamento do Estado, quando há quedas bruscas nos preços das commodities, por exemplo, e também vai permitir esse crescimento sustentado ao longo do tempo. Mas é preciso recordar que a estabilidade macroeconômica é como a nossa saúde. Por vezes nós damos conta da sua importância até a perdermos. Exatamente. Muito obrigado. Temos que cuidar da nossa saúde. Temos que cuidar da nossa saúde. Alguma recomendação de leitura para quem está a assistir-nos? Bom, o que nós estamos a dizer sobre o papel do Fundo Soberano na estabilização macroeconômica não se esgota nestes temas que nós abordamos. Existe um conjunto de recursos disponíveis, nomeadamente a lei da criação do Fundo Soberano, que é um instrumento muito importante que governa todo o processo de criação, gestão, responsabilização até no Fundo Soberano. Também temos outros instrumentos que, designadamente, a política de investimentos, também é um importante instrumento. E todos esses recursos são disponíveis tanto na página do Banco de Moçambique, assim como tanto na página do Ministério das Finanças. Muito obrigada por esta brilhante explicação. Esperamos tê-lo em próximos programas. E ficou aqui, então, esta conversa ou este tema ligado ao Fundo Soberano. Falamos hoje do papel do Fundo Soberano como instrumento de estabilização macroeconómica. Teremos muito mais. Próximo programa vamos falar sobre a governação e transparência do Fundo Soberano. Enriqueça o seu conhecimento, não só através deste podcast, também através das recomendações de leitura que foram deixadas aqui ficar. E nós marcamos encontro no próximo programa. Fique bem. Até lá.